Vamos ver se já está tudo ok. Oiê, peraí, deixa eu virar aqui. Pronto. Legal, André. E aí, Finalmente mano? aqui brigando com a tecnologia, É isso mas aí. tá saindo, Tá tá saindo. saindo. Legal, legal. Eu quero te agradecer, André, por você ter me convidado para fazer esse bate-papo sobre cuidados estéticos. O André é da Central Fit Podologia e a gente está se ambientando ainda com esse ambiente virtual, essa coisa do Instagram. Estamos aprendendo, né, André? Isso aí, isso aí. E vai dar tudo certo. Vai dar tudo Ah, certo. Vai ser muito bacana esse encontro. A gente vai poder contribuir bastante com as pessoas que estão em casa, precisando de orientação para poder se cuidar, para poder ter uma saúde melhor, mesmo dentro de casa, não é? Então, a com gente está aqui certeza. para poder contribuir, dar a nossa parcela de contribuição, principalmente você, né, que tem tanto aí a nos ensinar, tantas dicas a nos passar, e a gente não ia poder perder essa oportunidade. Tá bom? Então vai ser muito legal, É, espero que as pessoas aproveitem bem, mandem suas perguntas para a gente poder estar aí passando para você, e aí você vai respondendo da melhor forma possível. É legal, vai ser uma hora de bate-papo, uma coisa bem leve, bem tranquila, e eu espero que as pessoas na gostem, né? verdade, minha primeira experiência também, estar fazendo esse bate-papo via Instagram. E vamos ver como é que funciona, como é que desenrola, como é que vai render o assunto, né? Que a gente vai abordar sobre cuidados estéticos, principalmente nessa época agora de outono e nesse momento que a gente está vivendo essa pandemia, né? É. E você acha Tá que bom? só a sua mulherada vai aproveitar essa live, não? Você acha que só interessa para as mulheres ou Ah, não? não, com certeza não, porque inclusive nós temos lá no espaço o público masculino também, né? O homem gosta hoje de cuidar da pele, de ter esses cuidados como um todo, com a saúde estética, né? Porque não é apenas uma questão de beleza, é uma questão de bem-estar. E tem alguns cuidados que a gente tem que observar para que a pele continue mantendo até os efeitos de um tratamento, né? Que a gente Legal. vai buscar numa clínica de estética. E é preciso fazer em casa para que esses efeitos continuem, senão dá tudo errado, assim, não vou dizer, mas que não, o resultado não vai ser aquele esperado. Então, os cuidados eles precisam ser mantidos, Então, os cuidados não precisam certo? sair de quarentena também, eles têm que continuar, não é? Não, com certeza não precisam. Aquela coisa de se cuidar todos os dias, de ter um momento só para você, isso é gostoso. Isso é uma coisa que ajuda, inclusive, a gente a passar por esse momento difícil da pandemia, né? Os cuidados estéticos, eles envolvem, assim, todo um aspecto que está ligado ao emocional, ao equilíbrio, tudo isso reflete na pele. Então, a Hum, gente precisa estar atento com tudo. uhum. Inclusive, uma ação que eu acho muito importante estar observando, estar abordando hoje, é sobre a glicação, né? A Hum, glicação do colágeno. Eu acho que eu é. posso iniciar, né, André? Já dando esses toques, Vamos né? lá, temos 11 Já pessoas pode aí. começar? Temos 11 pessoas, deixa eu ver agora, são. Vamos ver que horas são agora, são 4 e pouquinho? Já são 4 horas? Mas dá mais um minutinho só, o pessoal está entrando, deixa Dá eu mais um completar. minutinho? Isso. Ah, Está tá, entrando a Tânia, tá. entrou agora, entrou a Ah, que Fabiane, entrou legal. também, entendeu? Ah, olha aí, o Ótimo. Uma pessoal está forma da gente estar até participando, mais perto. a galera da Legal, Central legal. Fit também está participando, não Ah, é? que bom, Estou vendo que aqui, bom, que tem bom. o pessoal, a Raquel entrou também. Então, espero que o pessoal vá participando aí, vá entrando, dando, às vezes, as suas opiniões, fazendo algum comentário, né? A Juliana também está aqui participando, não é? Ah, Legal, legal. a Vamos equipe da lá. Central Fit, Vamos lá, o pessoal está o entrando pessoal da Central devagarinho. Fit O está pessoal entrando. entrou o seu João também, aí, ó, o seu João está aí. Com certeza a dona Antônia também Ah, está participando, não é? inclusive, eu acho que até aproveitar a oportunidade, você falou o nome aí da minha rainha, é a pessoa que me inspira, né? A pessoa que me dá essa força para continuar nos meus sonhos, no meu propósito, na minha luta. Quero aproveitar para agradecer, porque eu sei que ela está aí acompanhando com muito carinho, ela e o papai, né? Que é, assim, entre aspas, aí meu paciente de laser, que eu acabo tratando ele também
com o laser, né? Legal, Então, eu sou legal. bastante feliz aí dessa oportunidade, viu, André? Eu acho muito legal. Algumas clientes já haviam me pedido para fazer um bate-papo, assim, para oferecer dicas de saúde estética. Já Uhum. estava, assim, meio que protelando, postergando, melhor dizendo, essa oportunidade, mas graças a Deus consegui organizar tudo para fazer esse momento aí de bate-papo, Legal, tá? legal. Então tá bom, mas legal. Um meu beijo também aos nossos pais, a todo mundo que está participando, tá? E canal aberto para poder tirar dúvidas se vocês quiserem. Então, Taninha, vamos lá. Por que que o pessoal, assim, tem que se cuidar, né? A gente tem que lembrar do porquê das coisas, né? Por que você já deu uma introdução, mas conta um pouquinho mais aí. Por que que as pessoas estão em casa, não dá para sair direito? Por que que elas assim mesmo têm que se cuidar? Conta para Pois é. nós. Essa coisa do autocuidado é uma coisa assim que eu digo que é uma declaração de amor a si próprio. Você tirar um pouquinho do seu tempo no dia para pensar no seu bem-estar, na sua saúde, isso é vital. Até para que quando você volte para a atividade depois desse período de pandemia, você esteja se sentindo bem, se sentindo segura, se sentindo cuidada, mesmo que seja por você mesmo. Então, os cuidados com a alimentação, os cuidados na utilização dos produtos cosméticos adequados para cada tipo de pele, isso é muito importante. É uma coisa que a gente não deve, vamos dizer assim, relaxar, entre aspas, né? Poxa, você se gosta, então seus cuidados devem continuar. Pensa que depois vai voltar tudo ao normal e você precisa estar se sentindo bem, entendeu? Então É, a gente começa como, né? Como eu já mencionei sobre a glicação. É um assunto muito importante dentro da área da estética, porque todo tratamento que a gente proporciona para o cliente, o ideal é que você promova primeiro uma deglicação, ou nossa, que seja, nome que você difícil, hein, dê. Tânia? Deglicação. Então, parece, mas é só o nome, viu? Não tem nenhum bicho de sete cabeças, não. Conta O que mais que é, pra para gente. entender o que é uma deglicação, a gente vai falar um pouquinho de uma glicação, de uma forma bem rápida, até para não ficar uma coisa muito técnica, porque a maioria das pessoas aqui presentes são pessoas que utilizam serviços estéticos, né? Algumas têm alunas também, algumas pessoas, mas a maioria é pessoas que utilizam. Então, uma glicação, o que seria? O próprio nome já lembra, já menciona, né? A glicose, tá? A Hum, glicose, ela endurece o colágeno. A glicação é o quê? É o endurecimento do colágeno. Então, ele vai perdendo a sua função de estrutura na pele, e a elastina, por sua vez, também perde a função dela, que é de trazer a elasticidade para a pele. Então, uma pele glicada é uma pele que começa a ficar sem aquela elasticidade, sem aquele viço, tá? Aquela aparência de pele opaca, cansada. E, de uhum, repente, não é simplesmente que a pele está desidratada, ela também está desidratada. Mas, hum. na maioria das vezes, é porque aquele organismo está glicado. Olha só, eu nunca tinha Então, ouvido falar dessa o que expressão, que gera, inclusive, né? viu? Nunca tinha ouvido falar, mas faz sentido. Glicada, glicose, não é? E traz Sim, uma série sim. de consequências. E eu quero só chamar a atenção, antes da gente evoluir com o Aham. assunto, que a Tânia ela tem conhecimento de sobra sobre esses assuntos, que a gente até esqueceu de falar. A Tânia ela é esteticista, né, desde 2006, formada, Eita, atuando, né? verdade, eu também esqueci de me apresentar. Eu Então, acho que fala um pouquinho aí, realmente Tânia. a maioria, né, são pessoas conhecidas, pessoas que já. É, Então, eu acabei esquecendo mas mesmo. muita gente Desculpa, gente. esquece, né? Mas normal. A gente está tão empolgado com o assunto que às vezes É, a parte da apresentação acaba ficando em segundo plano, porque o foco é realmente levar dicas e informação para todo mundo que está ouvindo a gente. Então, com fala um certeza. pouquinho aí rapidamente, dá essa pausa na glicada, que você já fez uma espécie de introdução, e aí fala um pouquinho aí da tua formação, porque as pessoas vão ver que você realmente tem conhecimento base para poder estar falando a respeito, né? Ah, sim, sim. Bom, estética, para começar, é a minha paixão. É uma área onde a cada dia eu me apaixono mais. É o prazer enorme de estar cuidando de cada cliente como um ser realmente único. E eu me formei em estética e cosmética pela Universidade de Santo Amaro, a Unisa, e já atuo na área desde 2006.
Então, cada dia mais apaixonada. Gosto muito de dividir meu conhecimento. Quando dá tempo, às vezes eu pego alguma turma para dar aula, né? Se eu consigo encaixar no meu espaço de tempo, ou mesmo aulas particulares. Então, estou sempre envolvida com essa coisa de estudar, de me reciclar, de dividir o conhecimento, de aprender. Inclusive agora, assim, está uma chuva de lives, de feras na área da estética. Eu estou aprendendo muito, muito. Tem muita gente, assim, com uma bagagem maravilhosa que só tem a acrescentar. Eu só tenho que agradecer porque os professores da nossa área estão cada dia de parabéns. E eu realmente Legal. tenho ficado muito contente de estar aproveitando esse tempo para estudar e aprender mais. Então, Legal. formada na área, graduada e, enfim, trabalhando no que eu realmente amo. Bacana, E bacana. dividir agora, né, dar essas dicas para mim está sendo uma experiência bem legal. Você também é professora, né, Tânia? Sim, sim. Dei aula durante algum tempo para o curso técnico, depois eu precisei sair porque eu não estava conseguindo conciliar meus horários, mas estou sempre dando alguma palestra ou um curso particular para alguma aluna que tem alguma intenção de aprender mais sobre algum assunto. E eu acho que isso é uma forma da gente se reciclar, né? Eu Legal. pretendo continuar e voltar para essa atividade de lecionar. Bacana. Legal, Taninha. Você fez uma boa apresentação. O pessoal já teve uma ideia aí da tua condição de conhecimento, né? Formação, Aham. e eu acho que isso dá um pouco mais de respaldo. E vamos tocar o barco, né? Vamos lá. Vamos. É, André, deixa eu só te perguntar. Algumas Oi. pessoas pediram para deixar gravada essa live. Eu Aham. não sei aqui como é que eu faço isso por aqui ou se você faz por aí. Você consegue Certo. acionar esse botão aí de gravação? Olha, eu acredito, eu não conheço bem. Quem está ouvindo a gente, inclusive, que já tido oportunidade de gravar, pode me dar esse toque aí, tá? Porque é a primeira experiência que a gente tem e nós realmente, eu não sei, aqui a princípio não aparece nenhum botão que faça, me dê essa informação de salvar, né? Mas Certo. a gente vai ficar esperando aí também, né? A orientação dos nossos amigos aí que estão acompanhando, parentes, pessoal que tem Estamos vivendo essa experiência aí. primeira experiência. Isso aí, pessoal, pesquisa aí ó, no Google e verifica pra gente como é que faz para salvar a live. Tá bom? Qualquer coisa eu chamo os universitários aqui do pedaço para gravar aqui. Boa, boa, Pede para o maravilha. Gabriel dar Ó, uma já ajuda ali temos aqui, para gravar. Taninha, a Juliana está dando um toque aqui, ó. No final aparece a opção, pronto. Valeu, Pronto. Juliana. Já está Obrigado. resolvido. E a gente está recebendo, Obrigada, inclusive, pedido. Juliana. Obrigado, Juliana, mais uma vez. A gente está recebendo pedido aqui de assuntos, tá, Tânia? A gente tem umas dicas aqui. A Fabi, lá do Rio, nossa Ah, sobrinha, ela inclusive falou o seguinte, ó, pediu para falar sobre poros dilatados. Entendeu? Poros sim. dilatados. Se der tempo, acho que vai dar, a gente pode falar um pouquinho. Eu vou chegar lá nessa parte, mas vou fazer um comentário sim sobre os tipos de pele. Essa é uma característica de pele oleosa. A gente vai falar um pouquinho só mais para frente, tá bom? Beleza, beleza. Fabi? Então tá bom. Bom, Juliana, Então, obrigado, valeu. Ela deu esse toque mais uma vez aí. A gente vai no Stories, no finalzinho a gente vai lá e salva. Aprendemos mais uma, tá bom? Então tá vamos bom. lá. Vamos retomar então, Tânia. Você estava falando sobre a glicada, né? Gordura Sim, glicada? sim. Bom, qual que é a minha dica para essa questão da glicação da pele? Bom, gente, por mais difícil que seja, a gente precisa evitar o maior vilão da alimentação, que é o açúcar industrializado. E aí, quando a gente pensa naqueles pratos maravilhosos, por exemplo, como um pudim, uma torta de morango, é difícil resistir, né? Ainda bem que eu já comi o meu Pois pudim é, mas essa esses semana. alimentos, então, esses alimentos que têm bastante açúcar, a não sei que você faça de repente é, uma sobremesa light ou diet, mas mesmo assim a gente sabe que não é bem assim, né? O açúcar ideal é o açúcar da fruta in natura, tá? E isso sem fazer suco. Os sucos realmente você está fazendo uma separação de fibras, então você está consumindo praticamente a frutose. Então ela vai fazer o quê? Vai se unir no seu organismo, vai passar por todo um processo e vai também gerar uma glicação, tá? O ideal é o quê? Temos o açúcar,
alguém pode perguntar, mas e o açúcar mascavo, o demerara? Bom, tudo é açúcar, tá? E todos eles vão trazer esse problema da glicação. O ideal realmente seria eliminar, tá? Ou pelo menos reduzir o máximo que a gente conseguir, tá? Se Tá, você tiver a oportunidade de, ao invés de fazer, por exemplo, um suco de fruta, como eu falei, de suco de laranja, seja lá do que for, consuma a fruta, tá? Porque aí você vai estar consumindo as fibras também, vai estar fazendo melhor para o seu organismo, tá? E o próprio açúcar industrializado em tudo que você puder evitar de tomar, melhor. Para ah, poder conseguir manter uma pele mais jovem, inclusive evitar problemas como diabetes. E ter uma pele mais jovem, mais saudável, né? O ideal é que se evite o açúcar branco, principalmente, tá? Todo tipo de açúcar, legal. mas principalmente o industrializado, o branco. Tá. Procurar também ter alimentação mais saudável, consumo de frutas, verduras, legumes, evitar carboidratos simples, né? E quando eu digo simples, eu estou falando da molécula que é mais rapidamente absorvida pelo organismo, tá? Um exemplo rápido, assim, se você tiver que optar entre a batata inglesa ou a batata doce, melhor que eu opte pela batata doce, porque tem uma absorção um pouco mais demorada pelo organismo, tá? Entrando um pouquinho numa área que não é minha, que é a nutrição, mas uma coisa que a maioria de nós já tem até conhecimento, é só um lembrete, tá? Então, cuidado com a alimentação é um passo importante para evitar uma glicação e um envelhecimento precoce, tá? Olha aí, dica Bom, importante, hein, Tânia? Agora, mesmo batata sendo batata doce, não entendi? mesmo sendo batata doce, Sim, sim. A batata doce, ela tem uma composição não considerada simples, tá? Ela tem uma dificuldade maior, ela demora mais a ser absorvida pelo organismo da gente. Então, isso faz com que você tenha a energia que você precisa do carboidrato, sem aquela absorção rápida, que é causada pelo arroz branco, pela batata inglesa, pelo pão, por todos os hum, alimentos que têm farinha branca então pelo também, fato dela tá? levar o Então, nome de batata doce, isso não é um problema, isso não é que ela leva açúcar e não, provoca, não, não. Não, é bem mais aconselhável a batata doce do que a inglesa. olha Até aí, por essa questão da absorção ser mais demorada, né? essa é uma dica. Eu queria te perguntar uma E, coisa, e se a pessoa come, e ela, por exemplo, ela não consegue diminuir a quantidade de açúcar de forma importante, mas ela aumenta as suas atividades físicas. Com isso, ela vai queimar açúcar, vai queimar glicose, não é? ó, Dá ela para fazer uma minimiza, minimiza? com certeza ela minimiza o problema dos hábitos errados. Vamos dizer assim, sempre que a gente conseguir numa atividade física gastar muito mais do que a gente consome, nossa, ponto pra gente. Tá? O teu organismo todo vai estar agradecendo pelo bem-estar, pela queima de calorias, enfim. A atividade física é inquestionável, ela é uma necessidade até para todos nós, tá? Legal, Então, legal, sim, com certeza ajuda demais. legal. Com relação, Tânia, assim, a questão agora sobre os cuidados, você deu uma dica aí sobre evitar o consumo de açúcar, seja ele do qual tipo for, principalmente o industrializado, né, o que é processado, mas tem mais alguma dica que você acha assim interessante a gente ter em casa com relação aos cuidados com a pele? Porque assim, a gente tem que estar dentro de casa e tem pego menos sol, não é? Então, o que a gente pode fazer assim para poder, qual o tempo mínimo de sol que a gente precisa pegar? Porque às vezes na varanda você tem um pouco de sol, por exemplo, em alguns horários. E essa quantidade de sol, será que é suficiente? Precisa ser um sol direto, um sol indireto? E que efeito ela pode provocar na nossa pele? Nossa, você tocou num ponto super importante, André. Essa necessidade de pegar um pouquinho de sol por dia, uns 15 minutos que seja, né, é essencial até para a questão da vitamina D, né, da síntese de vitamina D. Então, a gente precisa realmente tomar esse sol para poder o nosso organismo gerar essa vitamina D, que vai precisar também de outra vitamina, né, que é a vitamina C.
para a gente poder fixar aí a vitamina D. Então, é assim, são hábitos saudáveis que sim, como já é bastante recomendado, é preciso, é necessário que a gente tenha esse cuidado, está dentro de casa, mas tem na sacada, na sua varanda, no seu quintal, uma forma de pegar um pouquinho de sol, não deixe de fazer isso. Isso é essencial para a saúde da pele como um todo, tá? Sem dúvida, e da saúde geral também, né? Da saúde Legal. geral. A água, acredito que também deva ajudar com relação a, a questão do açúcar no sangue, né? O consumo de água. Olha, a hidratação, ela é uma necessidade, tá? Uma pele, um organismo hidratado vai retratar uma pele saudável, hidratada, tá? Não estaria diretamente ligada aí à questão de diminuir o malefício do açúcar, da glicação no organismo, tá? Eu não Uhum. vejo dessa forma, tenho conhecimento que dê uma influência. Mas ela vai estar trazendo um intestino funcionando melhor, né? Se você consome fibras, necessariamente precisa consumir mais água para que não tenha nenhum problema aí com o intestino. Enfim, vai contribuir muito para o teu bem-estar, sem Bom, dúvida então, nenhuma. é que é sempre E bom eu dar queria esse fechar toque. só essa Pode falar, pode questão falar. da glicação, porque Ah, assim, nós como profissionais da área da estética, às vezes você verifica um organismo onde você faz diversos recursos e você não tem um determinado resultado. E geralmente é porque aquele organismo está passando por um processo de glicação, tá? Então, uma pele que começa a aparecer mais rugas, ela tem um aspecto mais seco, ela mancha muito mais facilmente e ela não te dá retorno de tratamentos. Então, a questão essa do açúcar no organismo faz uma hum, diferença muito grande, tá? Então, é um alerta que eu dou como esteticista e, de uma forma geral, para todas as pessoas, tratando de beleza ou não, para ter uma saúde, a gente precisa realmente evitar, diminuir muito o consumo de açúcar, então, quer tá? dizer, às E vezes as fazer mais pessoas... atividade física, beber água, tudo Legal. isso vai As contribuir para a pessoas pele às vezes bonita. gastam muito, não é? Tempo e dinheiro, mas quando elas Sim, não conseguem abrir mão de alguns vícios, né? Elas então acabam não tendo o resultado esperado, é isso? Então você sim, investe sim. em cremes, investe em atividades, lógico que tudo isso ajuda, mas alguns hábitos Sim. você precisa perder para que esses tratamentos façam efeito, né? Legal. Com Ficou bem claro, certeza. ficou legal. Hoje a saúde estética, ela não se resume à utilização de apenas de bons produtos cosméticos, que inclusive eles são muito avançados no dia de hoje. Não Uhum. se resume a isso, se resume a um cuidado como um todo, tá? Desde a alimentação ao dormir bem, tá? Uma Uhum. noite com 8 horas de sono é essencial, tá? Hum, Porque quando você tem uma noite com um sono intermitente, inevitavelmente, o dia seguinte, a sua pele ela vai demonstrar isso. Tá? As hum, olheiras, então, elas aparecem, elas gritam, né? Denunciando que você não dormiu bem. Então, é uma questão de buscar esse equilíbrio, tá? Uma homeostasia mesmo em todo o organismo, tá? Então, você tem que procurar ficar bem com você mesmo, buscar um uhum, equilíbrio. Isso uhum. envolve você buscar em várias formas de equilíbrio, né? Através de música, através de uma respiração, de uma meditação, que seja 5 minutinhos, parar um pouquinho com você e buscar esse equilíbrio. Tudo isso aí vai refletir uma pele mais bonita, pode ter certeza. Tá? Legal. Então, hoje, saúde estética, quando o cliente ele vai até um espaço de estética, ele vê que tem uma ficha enorme de anamnese, onde você procura verificar como é que está o estado geral da saúde dessa pessoa. Tá? Porque você Legal. precisa saber como é que é o nível de estresse dela. Por quê? Muito estresse, muito cortisol. Cortisol, Hum, radical livre. Radical cortisol. livre, envelhecimento. Então, uma Hum, coisa puxa a outra, tá? São cuidados que a gente precisa ter como um todo, na realidade, na nossa vida, legal. tá? A gente tem que ver como um conjunto, nunca de forma isolada, não é? Exatamente, Então, você vê exatamente. É um todo. sono, água, sono, alimentação equilibrada, sol, não é? Níveis de estresse, né? Em níveis de cortisol, endorfina. Então, é um conjunto. Muitas vezes as pessoas, elas
acabam tendo uma expectativa, não é? O Sim. pessoal continua entrando, tá? Tem um pessoal, cliente nosso, Ayrton, tudo bem, querido? Obrigado pela sua participação. E lembrando só que daqui a pouquinho a gente vai tirar todas as dúvidas, tá? Estou registrando aqui separado para a Tânia depois falar a respeito dessas dúvidas. Então, vamos falar dos poros, vamos falar das atividades de alto impacto que a Natália perguntou, tá bom? Então, Ayrton, você também Inclusive, tiver André, dúvida... eu quero me deixar até à disposição, caso a gente não tenha tempo para responder a todas as pessoas que têm interesse em verificar, a gente pode depois ter esse contato pelo WhatsApp, pelo Instagram, para fazer que seja à distância, uma avaliação, uma indicação de cuidados bem personalizado, tá? Legal, legal. Isso, sem qualquer custo, faço com o maior prazer e estou à disposição. Depois a gente disponibiliza aí o meu número para que as pessoas tenham acesso. Legal. Então é Tá só bom? acessar também o TS_estética, que vai conseguir E, localizar, né, o seu Instagram, sim, não é? E, pode enfim, é uma mandar forma de uma contato. mensagem, né, o direct que a gente responde. Legal. E voltando assim às dicas, André, eu gostaria de lembrar essa época do ano que a gente está, né? Que seria o Uhum. outono. O que a gente tem no outono? Além da temperatura que já começou a baixar, a umidade do ar mais baixa, mais ventos, e tudo isso impacta na nossa pele, né? Tudo isso interfere. Então, tem alguns cuidados que a gente não pode esquecer. Eu sei que nessa época do friozinho, ficar um tempo a mais no chuveiro quentinho é muito bom, mas isso, olha, para a pele não é legal. Ah, Então, não é. não Não é é, ela fácil. reclama, ela começa a ficar, sabe, estressada e começa a gritar mesmo, tipo, me socorre. O que eu sugiro, né? Bom, vai tomar aquele banho quente, gostoso, tudo bem. Tenta dar um cuidado especial, pelo menos nessa região da face. Pega o seu sabonete próprio para a face, porque isso tem muita diferença, tá? Faz aquela higienização gostosa, aquela massagem, uma massagem ascendente, sempre higienizando a face, procurando sempre fazer uma massagem ascendente na região do pescoço, fazer esse movimento aqui, tá? Para baixo e aqui para cima. Desde o sabonete você já consegue ir tratando a sua pele, tá? Faz essa higienização antes. E no chuveiro, evita o tempo prolongado. Por quê? Água quente ela vai te trazer, se você tem uma pele oleosa principalmente, um aumento de secreção sebácea. Daí vai chegar até naquele ponto que a Fabiane perguntou, dos poros dilatados. Tá? Uma Ah, pele com legal. poros dilatados já é uma pele que ela tem uma secreção sebácea muito mais intensa. Daí é onde os ossos ficam mais dilatados. Tá? Tem tratamento para amenizar, para reduzir? Tem. Hoje em dia temos diversos produtos cosméticos, técnicas estéticas para amenizar esse problema, sim. Mas em casa a gente já consegue ajudar um pouquinho, tá? Evitar calor excessivo no chuveiro. Ficar, sabe, um tempão lá recebendo aquela água quente. E Hum, depois não ter, inclusive, o cuidado de passar um hidratante, tudo isso vai complicar a situação da pele, tá? Então, legal. demorar um tempo menor, mais curto na água quente, evitar com que receba aquela água quente o tempo todo, tanto na pele da face quanto no couro cabeludo, tá? O couro Hum, cabeludo também vai gerar uma série de problemas, vai gerar aí um aumento de oleosidade, de dermatite seborreica, caspas, né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter, tá? E bem importante, e bem legal, legal. importante. A Flávia disse aqui, a Flavinha, lá do Rio, disse o seguinte: eu só lavo meu rosto Ah, com água normal, nada de água quente. É isso aí, olha, Flavinha. Muito bom, muito bem, parabéns. muito bem. É isso mesmo, Tá né? ótimo, parabéns. Legal. Se bem que o Rio de Janeiro é quente, né? Mas assim mesmo tem É, muita gente que lava o rosto com água quente, não importa a temperatura. Então, parabéns, Flávia, é isso mesmo. Tem que seguir essas recomendações para poder manter a pele sempre jovem, e bonita e viçosa, não é? com Para que você fique certeza. cada dia mais bonita, não é, minha sobrinha linda? Então é o seguinte, Tânia, me fala um pouquinho agora. Tem mais alguma dica aí? Você conseguiu lembrar de mais alguma dica? Porque tem gente que está perguntando aqui, a Flávia, por exemplo, ela diz o seguinte:
Parece que... Minto, é a Natália, tá? Depois eu falo da Flávia. Exercícios de alto impacto, eles realmente prejudicam a pele do rosto? Provocam a queda da pele? Isso é verdade ou é mentira? É fake ou não é fake? Olha, André, para ser sincera, eu não tenho conhecimento de nenhuma literatura que fale a respeito desse impacto causado por exercício físico. Eu sei que nas articulações você vai ter a longo prazo aí um problema assim, dependendo da atividade física que você faça. Uhum, Desculpa, eu não tenho esse conhecimento de que o exercício de impacto vai dar um problema sobre a pele da face. Eu uhum, não vejo uma ligação muito lógica no assunto, mas pode ser, né? Do jeito que estão sempre fazendo estudos, descobrindo coisas novas, de repente não uhum. chegou até mim. Não posso garantir que não seja real. Mas eu parto do seguinte princípio: a partir do momento que você tem uma boa ingesta hídrica, né? Você bebe bastante água, ou o suficiente, pelo menos, tem uma boa alimentação, tem os cuidados diários de estar higienizando a sua pele, tonificando, passando um hidratante adequado para o seu tipo de pele, acredito eu que não vai impactar negativamente, não, Tá, tá? Mas fica aí uma coisa para a gente pesquisar. legal. Tânia, me fala uma outra É, coisa. Quem não tem um esfoliante próprio em casa, você tem alguma uhum. dica, alguma recomendação que as pessoas podem fazer em casa com um resultado que agrade, que possa atender aí a expectativa, pelo menos nesse período? Olha, André, eu vou te falar que essa questão de indicar esfoliante é uma coisa muito delicada, porque cada pele tem um tipo, tem uma sensibilidade. E muitas vezes você utiliza um esfoliante, por mais fino que ele seja, ele pode causar uma microlesão na sua pele que não é vista a olho nu, mas que futuramente aquilo ali pode trazer algum dano para a sua pele. Então, naquele momento que você fizer uma esfoliação, você vai sentir que ela está mais lisa, mais macia, mais agradável ao toque. Mas não sabemos necessariamente que tipo de dano ele causou na sua pele, tá? Então, se você tiver que usar, de repente, algum esfoliante que você tenha conhecimento que faça bem para sua pele, procure não fazer uma pressão muito forte, faça mais espaçadamente também. E sempre que fizer uma esfoliação, você precisa fazer uma reposição. O que eu me refiro? Nossa pele, ela tem uma proteção chamada manto hidrolipídico, que é uma misturinha, vamos dizer assim, de água e óleo, tá? Para manter o quê? Para manter a sua pele hidratada até certo ponto e evitando que ela tenha uma perda de água transepidermal, tá? Então, essa é a função do nosso manto hidrolipídico. Quando você faz uma esfoliação, muitas vezes com um produto inadequado, ou porque a vizinha indicou, ou porque você viu na internet, e você exagera até nessa esfoliação, repete ela em tempos, né, muito próximos, você acaba prejudicando esse manto hidrolipídico. Então, o que eu Hum, recomendo? Peça orientação profissional direto para o seu tipo de pele, porque cada pessoa tem um tipo de pele, ela necessita de um tipo de cosmético, um tipo de esfoliante, tá? E sempre reponha. Se você tirou, você precisa repor. E de uma forma saudável, de acordo com o seu tipo de pele. Então, sabonete adequado, esfoliante adequado, um tônico, um hidratante, tá? Se a pele uhum, for oleosa, um hidratante com veículo em gel, nunca em creme. Então é muito uma hum, coisa que dá uma orientação para o seu tipo de pele, tá? Então, hum, assim, eu prefiro não recomendar um esfoliante específico, porque a gente tem uma gama aí de variedade quanto ao tipo de pele, tá? uhum. Então, é natural, o ideal é que se busque uma orientação para o seu tipo de pele. Então, o pessoal está falando aqui, ó, a Fabi, a Natália estão se entregando aqui, falando, eu faço esfoliação forte na minha pele. Então, essa dica já está valendo para poder elas mudarem esse comportamento, né? Diminuírem a Sim, intensidade. Inclusive, fazendo aqui exatamente. um paralelo, se você me permite, Tânia, com os pés, que é Aham, a minha área, né? É a mesma coisa. certo. As pessoas às vezes querem Sim. um resultado muito rápido e vão no banho e esfregam o calcanhar
com a lixa de forma muito acentuada, de forma muito forte, não é? Obviamente, de uma forma rápida, ela tem uma sensação de que o pé está bem macio, bem gostoso, mas ele tirou a proteção natural da pele e esquece de fazer a hidratação, enfim. Então, dá para fazer um paralelo aí nessas duas situações, tá? Mas hoje o assunto não é pé, hoje o assunto é corpo, é cabelo. Oportunidade para vocês, né, André? Com certeza. Tem muita coisa para passar, hein? A nossa Tem. próxima oportunidade de encontro aí. A nossa próxima live vai ser sobre pés. Vai ser sobre pés e Sim, peço que já está o essa convite para o questão, pessoal. com certeza, vamos fazer. André, essa questão da esfoliação é até um assunto que realmente as pessoas buscam muito. Por quê? Geralmente as pessoas comentam, poxa, mas eu esfolio tanto a minha pele e ela tá assim sempre oleosa, ela tá me incomodando. Por quê? Não deveria ficar mais seca? Bom, o que que acontece? O nosso organismo entende o quê? Que está precisando de mais óleo, já que você tirou tanto e não fez o equilíbrio, não fez a umectação, né, a tonificação, o teu organismo vai entender que ele precisa repor óleo naquele local. Então você acaba estimulando mais produção de óleo. Então, ao Olha invés aí. de você ajudar a sua pele, você vai acabar trazendo um problema para ela. Pois é. Aí Entendeu? é Então, como enxugar gelo, né? tá. Como falam, né? Exatamente, exatamente. Então, às vezes, um simples sabonete adequado para a sua pele, uma saponificação bem feita, ela já vai fazer um trabalho excelente sem precisar que você fique atritando a sua pele e Tânia, piorando o problema o que ela que é tem. saponificação? Ah, desculpa. Às vezes a gente acaba se envolvendo e seria essa coisa de utilizar o sabonete e retirar a sujidade, né? Fazer a detergência, né, que o sabonete faz. Um simples sabonete, ele pode fazer essa higienização, tirar uma sujidade sem agredir a pele. Então, Ah, eu acho que é uma questão só de você adequar, usar o produto correto. Se utilizar maquiagem, não esquecer de retirar a maquiagem antes de dormir, né? Usar de preferência uma água micelar, que é uma água que vai limpar toda essa maquiagem sem agredir, já iniciando o processo de limpeza e hidratação, tá? Então, alguns cuidados assim que se a pessoa tiver, né, se nós tivermos, vai facilitar muito, a gente vai deixar assim o aspecto envelhecido bem lá para frente, né? E que se as rugas chegarem, que seja de tanto rir, né? E não de boa. uma pele mal cuidada, né? Ou de Ótimo. tristeza. Muito bom. Ô, aproveitando que a gente está falando de pele, foi ótima dica, né? É melhor termos rugas pelo sorriso, né, do que pela pele maltratada. Muito bom. Ô, Tânia, Sim. me diz uma coisa, a Natália está perguntando para a gente aqui, e a argila? Você tem algum material? Pode falar alguma coisa sobre a argila? Qual que é Argila. o efeito dela na pele? Sim, a argila é um produto, é um cosmético assim que eu gosto bastante, porque você consegue um equilíbrio muito bom, é um material que ele costuma ser fino, tá? E de boa qualidade para fazer uma esfoliação. Porém, a procedência, ela deve ser vista com muito cuidado. Por quê? Uma argila, ela precisa passar por um processo de purificação. Então, não é qualquer argila, é uma argila muito barata, a gente pode até desconfiar, porque ela não passou por todos os processos que precisaria, por todos os cuidados, para chegar até o cliente e fazer um bom trabalho, né? Mas a gente tem uma argila que é muito conhecida, que é a argila verde, que é a argila que equilibra bastante essa questão da oleosidade. Então, ela pode, se você tem uma argila de uma boa procedência, de uma empresa que você confia, pode sim, pode utilizar. Utiliza a cada 15 dias, uma quantidade pequena, só para dar uma leve esfoliação, tá? Mas verifica a procedência dela, isso é importante. Legal. Tá Tá aí, bem entrada a Natália, argila aí pela legal, hein? Natália. Foi boa a pergunta. Inclusive, o canal está aberto aí. O pessoal, se tiver é, mais alguma pergunta, pode mandar. A Tânia, tendo condição, ela vai estar respondendo. Se não, depois, via Instagram, outros meios de comunicação, ela pode estar respondendo, tá bom? Bom, aqui, ó, uma pergunta quentinha. A Flávia está perguntando o seguinte: lavar toda hora o rosto, ele sendo oleoso, tem algum problema?
se lavar toda hora? Sim, sim. Não é recomendado uma lavagem excessiva, justamente porque você estimula essa produção de óleo, é como se estivesse repondo, repondo, repondo. Então, vamos supor, você lavar 2 vezes por dia, no máximo umas 3 vezes, eu diria que está num bom tamanho, dependendo do seu grau de oleosidade. Um local onde o ambiente, como Rio de Janeiro, por exemplo, é mais quente e há uma produção sebácea maior, às vezes a gente tem sim uma necessidade de lavar mais vezes. Se tivermos o cuidado de, ao lavar, fazer uma reposição, tá? Passando um tônico, um sabonete adequado, um tônico, um hidratante para o seu tipo de pele, tudo bem. O problema é quando se lava muito e não busca esse equilíbrio. Aí é uma Hum, complicaçãozinha maior, porque você vai estar estimulando cada vez mais a produção de óleo e a pele não entra no equilíbrio que ela necessita. legal. Entendeu, André? É Entendi, dessa forma que entendi. funciona. A palavra-chave é equilíbrio, né? E também, Sim, acho que você deve concordar comigo, é se conhecer, não é? Você usou é, demais, lavou demais o rosto, no caso, o exemplo que a Flávia deu, e percebeu que a pele não está legal, diminui um pouco a frequência, observa o produto que você está utilizando, não é, é? Verifica a procedência, como você falou, da argila, não é? Se é uma sim, procedência boa, né? Enfim, então perfeito. é importante o equilíbrio. Muito legal essa dica. Aproveitando que a gente Sim. está falando de argila, Tânia, a Tátia, nossa querida amiga, minha cunhada, ela perguntou o seguinte: para a pele madura, não é? A argila vermelha é melhor do que a verde? A argila vermelha, sim, é uma boa opção. Ah, lembra que a verde, você vai ter sempre uma ligação com equilíbrio de oleosidade, tá? Então, Hum, a branca é muito boa para clarear, também ajuda na questão de rejuvenescimento, tá? A vermelha, a argila rosa, todas elas utilizam essa função aí de fazer, de repente, uma oclusão, quando você tem por baixo um produto que contém um ácido hialurônico, que é um produto que ele é muito preenchedor, silício orgânico. Silício, então, em questão de rejuvenescimento, eu diria que é assim, o cara. É é o mesmo? cara. Silício, nossa, hoje os cosméticos eles buscam muito esses ativos, né? Trazer o silício orgânico, trazer o ácido hialurônico, alguns produtos com DMAI, tá? Então, produtos que tragam rejuvenescimento e daí você coloca a argila como uma oclusão, ou seja, durante algum tempo ela vai manter aquele produto ali na pele, fazendo com que o efeito dele seja mais prolongado, tá? Então, é nesse sentido mais que a gente utiliza a argila, de trazer um afinamento da pele e de fazer uma oclusão para o ativo que você coloque antes dela, certo? Legal, maravilha. Bom, tá aí, Tati, a Tá? resposta da sua pergunta. E ainda, olha, esse assunto rende pra caramba, hein? O pessoal está perguntando aqui, a É, Iva perguntou pra gente aí, pra gente não, pra você que é especialista, sabonete de quem bebê. preferir. Ah, é? Aham. Pronto, sabonete de bebê, o que que você pode falar? Ele é bom para poder fazer uma higienização facial? Fala um pouquinho pra gente, Tânia. Sim, sim. Vamos dizer que o sabonete idealizado para uma pele de bebê, ele tem menos agentes agressivos. Então, se você tiver que optar por um sabonete comum, tá? Um sabonete em barra, um sabonete simples, um sabonete que não teria nenhuma funcionalidade, e você tem que optar entre o de para bebê, opte pelo de bebê, porque ele, no mínimo, estará agredindo menos a sua pele. Ele pode até não ter alguns ativos umectantes para atender a sua necessidade, mas ele, pelo menos, não estará agredindo. Então, ele é, sim, uma boa opção, tá? Na falta de um produto adequado para o seu tipo de pele. Hoje, o avanço da cosmética, a coisa está assim tanta tecnologia, que a partir do sabonete você já começa, você já inicia um tratamento na pele. Então, é no retirar a sujidade sem agredir, é já facilitar a permeação do ativo, do produto que vem na sequência. Então, tudo isso faz uma diferença. Mas é uma opção legal, o sabonete de glicerina,
o sabonete neutro, né? Sabonete para bebê especificamente, porque ele não estará agredindo a sua pele. Então é uma Legal. opção legal. Boa, Se boa. você não puder usar outro, seria uma opção muito boa. Legal. Entrou mais um colega meu, ele é ciclista, é o Elton, tá? É o Elton, um amigo meu, Olha, tá? E ele, inclusive, aham, com certeza, ele tem muito interesse por ele ser ciclista, a pele dele está muito exposta, né? A fuligem sim. dos veículos, a poeira, Hum, a muito sol. Então, tem alguma tá. dica aí especial para o pessoal que tem a pele muito exposta, assim como a do Elton? Sim, com certeza. Grau de poluição, né, muito intenso, né, dióxido de carbono o tempo todo na nossa pele, somado à agressão de raios ultravioletas. Então, eu sugiro que ele tenha sempre o cuidado de higienização diária, pelo menos 2 vezes ao dia, utilizar produtos adequados e o fator de proteção solar, tá? Atentando para um fator muito importante, que é o PPD, tá? Então, o produto, o fator de proteção solar, ele precisa ter a proteção contra os raios ultravioletas e os raios UVA. E como que ele vê isso? Ele vai procurar lá se tem o PPD. Esse PPD ele precisa ser igual a 1/3 do valor de proteção. Então vamos supor, se o protetor solar for de fator 30, o PPD tem que ser pelo menos 10. Aí ele já vai ter uma proteção contra os raios visíveis e os raios invisíveis, que são realmente os que causam dano à nossa pele, tá? Então, eu sugiro que ele tenha bastante cuidado com a proteção solar, reaplicando a cada 2 horas, se tiver sol. Se nessa época, assim, você pode estender isso um pouquinho mais a cada 3 horas, mas está procurando sempre reaplicar. Porque passou esse período de atuação, você não tem mais proteção, tá? Então, há uma necessidade dessa reaplicação do dia a dia, tá? Tanto para quem tem manchas pigmentares, como até para quem não tem, para evitar que venham surgir hiperpigmentações, tá? Legal, olha aí, Não o sei se eu El. respondi a pergunta do Elton. Não, na verdade ele não chegou a perguntar, mas eu lembrei que ele é ciclista, e Ah, aí eu quis dar a tá. minha contribuição, como ele é meu amigo também. Eu quero que ele se cuide, é um rapaz muito especial, e eu tenho certeza que ele gostou da dica. A Natália ainda está fazendo uma outra pergunta aqui, Tânia. Sabonete Oi. líquido é melhor Outra do que querida. em barra? Sabonete líquido, sim, sempre ele é mais indicado por ser menos agressivo, né? O sabonete em barra, geralmente, para ele ter aquela consistência firme da barra, ele tem alguns agentes, alguns tensoativos que são muito agressivos para a pele. Então, o ideal é que se utilize um sabonete líquido, tá? Para o Legal. seu tipo de pele. Legal, bom, sempre lembrando que tem que saber qual é o seu tipo de pele e a partir daí você Sim, usa o sim. produto mais adequado. Legal. A gente falou agora há É. pouco, Tânia, sobre a questão do couro cabeludo, né? Você falou da água quente e tudo mais, né? Uhum. Você tem mais alguma dica que poderia dar a respeito para poder a gente ter um certo cuidado com o couro cabeludo? Sim, André, tem sim, e muito importante, né? A gente sabe que a questão do cabelo, ela impacta muito na autoestima de uma pessoa. Então, alguns cuidados que se tenha, pode-se evitar que aumente determinados problemas no couro cabeludo. Como eu estava dizendo, água quente durante muito tempo é uma coisa que geralmente é prejudicial, porque ela vai aumentar a secreção, a oleosidade e caspas, né, e problemas diversos no couro cabeludo. E há uma outra pergunta que as pessoas sempre fazem se eu lavar o cabelo todos os dias, isso vai fazer com que aconteça mais queda? Não, não é o fato de você lavar todos os dias que vai gerar uma queda. A queda diária, né, 100 fios por dia, está dentro da normalidade, tá? Não é a lavagem, tá, intensa todos os dias que vai fazer com que seu cabelo caia mais. Não, na verdade, o que cai é aquele cabelo que já estava na fase telógena, na fase de desprendimento, tá? Então ele Hum, vai simplesmente se desprender. E a questão de quantas vezes é o ideal para se lavar por semana é muito de acordo com o tipo do couro cabeludo.
Se a pessoa, ela pratica esporte, se ela tem uma oleosidade intensa, se ela transpira bastante, ela vai precisar, obviamente, lavar os cabelos diariamente. Normalmente é assim, tá? Então, assim, é muito de avaliar o seu tipo de cabelo. Se você tem um cabelo mais seco, já consegue reduzir, né? O teu couro cabeludo, principalmente, é onde você tem que avaliar. Se ele não tem aquele óleo excessivo, você já pode se disponibilizar a lavar menos vezes durante a semana, tá? Então, isso é muito Uhum. sempre de acordo com cada necessidade. E me conta uma coisa, Tânia, e se a pessoa lava o cabelo e dorme com ele úmido, isso é prejudicial? Ela precisa, né, dormir, secar bem o cabelo mesmo? Como é que funciona essa relação umidade e queda de cabelo? Então, o ideal realmente é que não durma com ele molhado, tá? Até porque você vai ter ali durante as 8 horas de sono aquela umidade no seu travesseiro, aquilo ali proporciona fungos, bactérias, umidade, calor, então não é muito saudável que se faça isso. Se puder evitar, né, deixar o cabelo se lavar bem antes de deitar ou procurar secar, passar um secador para tirar aquele excesso de água é o ideal. Tá? Não que isso vá provocar uma queda, mas para uma questão de você evitar um aumento de um problema, ou mesmo essa proliferação de fungos e bactérias. E que aí, Tá? uma vez que eles se desenvolvam, aí sim eles podem provocar queda de mais fios de cabelo. Sim. É Perfeito, quando né? você começa a ter surgir fungos, né, diversos no couro cabeludo, aí começam a surgir diversos outros tipos de problemas, né? Uhum. Problemas com couro cabeludo especificamente, tá? Então não é porque a pessoa dormiu uma única noite com o cabelo úmido que ela vai Não. desenvolver necessariamente fungos, mas isso depende do Não hábito da necessariamente. pessoa, Se isso né? virar um hábito, né? E se você de repente mantém aquela umidade, aquele travesseiro, onde tem o calor do próprio corpo, aquela umidade, isso aí é um ambiente propício para fungos. Então, é uma coisa que a Legal, gente naturalmente já deve evitar, tá? legal. Deixa eu conferir o horário, porque a gente já está perto do fim da nossa live. Verdade. Nossa, Faltam falta quase, 4 minutos, é isso? que agora são 4h49. A minha assistente está aqui me passando o horário. Faltam um pouco mais de 10 minutos, não é? Para poder a gente estar encerrando. E aí, Tânia, então, ficando atento aí à questão do horário, você lembrou de Uhum. mais alguma dica? Eu acho que essa parte de corpo, pele, unha, são extremamente relevantes, né? Porque as pessoas ficam em casa e acham que de repente não precisa se cuidar, não é? Tem que lembrar de que, como você disse logo no começo, do seu porquê. É importante que você esteja bem, não é? Mesmo estando em casa, tem a questão do convívio com as pessoas que estão dentro de casa, o marido ou a esposa. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles precisam continuar se cuidando até para poder manter essa boa relação. Não é porque estão em casa que vão relaxar. Né? É muito importante. E também para quando voltar o tratamento aí no seu consultório, né, o estado da Sim. pele não esteja tão prejudicado e a recuperação seja difícil. É isso que você poderia deixar aí como mensagem? Sim, sim. Antes de qualquer coisa, antes que caia nosso tempo aí, né, eu gostaria muito de agradecer aí. Eu vi que a Márcia deixou, Márcia do Rio de Janeiro, deixou um recadinho aqui que ficou, a todos os questionamentos dela foram respondidos. Eu agradeço pela presença dela, de todas as meninas aí, das sobrinhas, os amigos, os clientes, os alunos, enfim, Legal, quem compareceu para prestigiar a gente, né? Foi uma experiência muito legal, muito bacana. E essa questão que você colocou do autocuidado, isso é imprescindível. É uma declaração de amor próprio. Você parar um pouquinho no espelho, fazer a sua higienização facial, passar o seu creme, sabe? Dar aquela respirada, se gostar realmente, para se preparar para tudo de bom que vai chegar. Porque de verdade, eu acredito que tem muita coisa boa para acontecer depois desse período difícil aí que a gente está passando. Tá bom, legal, André? verdade. Muito bom. Eu também adorei nosso bate-papo, tá? Eu queria, até se pudesse, a gente estender mais, não é? Mas vamos ter novas oportunidades. Acho que, como todos viram, essa foi a nossa primeira oportunidade. Essa Aham. live, essa live está sendo muito interessante para todos nós. Inclusive, eu estou aprendendo bastante.
Também quero agradecer a participação aí dos parentes, dos amigos, das pessoas que nos Tendo a apoiam, Cristina né? aqui, É, Cristina, Natália, legal, né? Fabiane, Flaviane, Márcia, o meu papi, a minha cunhada, enfim, A família, sua tá a cunhada que está família aqui, lá, a minha assistente. Sheila entrou, enfim, tem tanta gente querida, amada, né? Legal, As minhas legal, clientes que viram minhas amigas, então é sempre um prazer saber que elas estão aqui compartilhando com a gente desse momento, né? legal. A E a Luciana, aí, que gente, sempre quando apoiou falou sobre os bastante. cuidados, eu tenho clientes aqui também de tratamentos corporais, como drenagem linfática, massagem terapêutica, e agradeço muito a presença de todos, de verdade. E a você, André, mais uma vez por ter me incentivado a fazer esse bate-papo aí sobre cuidados estéticos. Foi uma experiência bem Ah, legal. e Muito vai ser, obrigada a todos. vai ser uma troca. Ó, gente, então, reforçando, É, nós vamos falar aí em breve, eu vou estar divulgando, muito breve isso. mesmo, pelos próximos dias, dicas de cuidado com os pés, tá bom? Eu tenho aí 17 anos de experiência no segmento de podologia, sou proprietário em sociedade com o Anderson, que é meu sócio e amigo há muitos anos, numa clínica que trata exclusivamente de problemas nos pés, Muito. enfim, então a gente tem muito que contribuir também e eu conto com a participação de todo mundo. A gente vai fazer a divulgação nas redes sociais, no meu Instagram, no Facebook e no WhatsApp, convidando todo mundo para participar mais uma vez. Tá legal? Então, Tá, e gente, tá, a gente abre aqui também, André. Lembrando, se alguém tiver uma ideia sobre algum assunto específico e quiser sugerir, a gente pode abordar esse tema também, legal, tá bom? boa dica, adorei. E fica aí. Então, pessoal, se tiver algum assunto que vocês queiram conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, que se tiver ao nosso alcance, sugiram, nós vamos atrás das respostas, nós vamos atrás de entender do assunto para poder, no nosso bate-papo, a gente poder esclarecer. Legal? Então tá aí. A Claudinha também agradecendo, mandando um abraço, desejando parabéns. A Fabi. Então, obrigado mais uma vez para todo mundo. A qualquer momento a nossa live deve ser encerrada. Eu espero que todos tenham gostado, tá bom? Desculpa aí se faltou algum ponto importante, não deu para responder todo mundo, mas eu acho que valeu a experiência e espero que a gente possa ter contribuído. E mais que tudo que é de importante, tenham tranquilidade nesse momento, vamos viver a vida de forma tranquila, em paz, acreditando que Papai do Céu está no comando de tudo, não é, Taninha? Papai do Céu Com certeza. sabe, está tomando conta de cada um de nós, dentro dos seus lares. Quem tem que sair, porque não tem outro jeito, ele também está cuidando, mas vamos ficar em casa dentro do possível para a gente poder preservar nossa saúde e a saúde daquele que nós amamos. Tá bom? De verdade. Obrigada, gente. Obrigada por tudo aí. Um beijo para todos. Adorei ter vocês aqui, viu? Então, beleza, Obrigada, gente. A gente André. vai salvar, eu que agradeço. A gente vai salvar e vai ficar disponível aí, se eu não me engano, por 24 horas essa live também. Tá bom? Um Isso. beijo enorme. Obrigado, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau para todo Beijo. mundo. Até breve. Tchau, gente. Obrigada, obrigada.